Segundo episódio então, do Med Talks aí, conversas com duas especialistas, uma em cirurgia plástica e outra em pós-operatório. Eu, Thiago Caene aqui, criador do Med Talks, vou mediar essa conversa, que a gente diz assim, boas conversas são muito úteis para várias coisas, principalmente para conhecimento de marketing, medicina e tudo que envolve aí áreas específicas, né, áreas técnicas. Então, vou convidar aqui vocês a seguirem, compartilharem os conteúdos. Então, mulheres e homens, a gente sempre fala muito de mulheres, mas homens também estão fazendo muita cirurgia plástica. Compartilharem essa live aí, mandarem sua pergunta. Então, a gente tem também aqui, deixar no rodapé, contatos para patrocinadores do espaço. Então, a gente que fala de medicina, a gente tem que ser muito criterioso nas informações. Então, tu que quer expor a tua marca num espaço de conteúdo de valor, Med Talks, deixar ali o meu WhatsApp e o e-mail também, e também os contatos das nossas convidadas, perfeito? Vou passar, a gente diz não a bola, vou passar o bastão, né, o bastão de comunicação aí para a Larissa, especialista. Eu queria que ela explicasse assim, por que ela tem 3 arrobas também, é importante. A gente que é do marketing, a gente sempre gosta de um arroba, ela tem 3, então são 3 áreas que ela atua. E também a doutora Michele Brice, falei certo? Isso aí. Ótimo. Que é especialista em cirurgia de alto padrão. Agora eu vou deixar com vocês. Quem é que vai se apresentar primeiro aí? Pode ser. Perfeito, Larissa. Bom, primeiramente, Thiago, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra e um prazer poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. Eu sou fisioterapeuta, né, especializada em dermatofuncional, tenho pós-graduação em dermatofuncional. Já há alguns anos, me formei em 2020 e atuo em pós-operatório há bastante tempo. Então, eu tenho esse arroba, que é da fisioterapia dermatofuncional, que é o larissa.monteiro.fisio. E no meio tempo eu acabei fazendo uma outra graduação, que é o meu segundo arroba, que é o larissamonteiro.bio, que é o doutora larissamonteiro.bio. E eu também tenho um coworking para profissionais da saúde, que é o Clínica Lamon, né, onde eu tenho profissionais de diversas áreas que locam por hora, por dia, enfim, por isso então os 3 arrobas. 3 arrobas, tá explicado, 3 arrobas. Maravilha. E a doutora, como é que a gente te encontra? A tua especialidade é cirurgia plástica de alto padrão, assim me chamou a atenção. Oi, Thiago, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, está sendo um prazer enorme. Eu sou médica, cirurgia plástica, há mais ou menos uns 20 anos, e eu gosto muito, me dedico muito a essa parte de cirurgias super especializadas, que envolvem tratamentos mais complexos. Então, é a lipoaspiração Ultra HD, são os enxertos intramusculares guiados por ultrassom. Por quê? Porque hoje cirurgia plástica são resultados naturais. Nós não queremos estigmatizar as pacientes. Então, eu fui atrás desse conceito para proporcionar para as minhas pacientes resultados naturais. Maravilha. A gente também no marketing, a gente estava conversando, né, nos bastidores, como a busca pela naturalidade, tanto numa cirurgia plástica quanto na comunicação, né? Então, antigamente era tudo muito plastificado, muito grande, volume, e hoje a gente vê mulheres procurando, né, aquele contorno feminino sem perder, né, a naturalidade, né, como a gente falou. Exatamente. Revelar a anatomia, ou seja, não criar anatomias. Mostrar cada lado da paciente, mostrar o que é belo nela, a melhor versão dela. É isso que a gente quer a melhor versão da nossa paciente. Maravilha. Eu vi que vocês têm uma dobradinha, né? Vocês, tu faz o primeiro tempo e o segundo tempo é contigo, né? Isso mesmo. Bacana. E como é que vocês chegaram em cada área, assim? Teve alguém na família que inspirou? Porque na medicina tem muito disso, né? Ou, de repente, é a primeira profissional da área da medicina, assim? Qual é a origem, assim, que aconteceu? Eu sou muito curioso, assim, Eu sou a primeira médica da família, não temos médicos ainda na família, mas a minha filha já pensa em seguir a minha profissão, principalmente cirurgia plástica também, ela gosta muito. Eu acho que eu mergulho tanto na minha profissão que a família toda acaba ficando extremamente envolvida, né? Que maravilha. E então a medicina sempre foi uma área
que eu desejei, que eu gostei muito desde pequenininha. Eu me lembro criança, eu sempre quis ser médica. Uhum. E quando eu entrei na medicina, eu já sabia que ia ser cirurgia, porque procedimentos, eu gostava de procedimentos. Entendi. E aí foi assim. Comecei já a operar rapidinho no primeiro ano, passava minhas férias inteiras acompanhando plantões, acompanhando bloco cirúrgico, não tinha descanso nunca. E foi amor, assim, amor à primeira vista. Que maravilha. Quando a gente tem o toque, né, de sentimento, é muito forte, né? Às vezes a gente até pode fugir, mas a vida nos vai condicionando, né? O marketing é assim comigo, né? E tu, Larissa, como é que surgiu essa parte da medicina, do cuidado? A minha primeira graduação é administração. Então, na época, não foi o que me fez feliz e eu optei por algum curso da área da saúde e a fisioterapia envolvia um cuidar, né? E eu fiz a faculdade, me apaixonei pela fisio, é uma linda profissão, mas ela trabalha muito com dor, né, com tristeza. E dentro da fisioterapia, eu encontrei a fisioterapia dermatofuncional e a cirurgia plástica, a reabilitação da cirurgia plástica, onde a gente trabalha também com um pouco de dor, mas é alegria, a gente trabalha com reabilitação de sonhos. E é isso que me deixa feliz trabalhando com o pós-operatório. Com pós-operatório, sim. Exato. Eu não falei para vocês nem em off, mas vou falar aqui de novo, né? No primeiro episódio eu comentei. Eu já fiz uma cirurgia plástica em 2018, fiz aquela cirurgia que a orelhinha era assim e ficou assim, né? Então eu passei a minha infância e a minha juventude com aqueles apelidos, orelhinha, não sei o quê, e sou muito realizado. Então eu mudei desde do visual do cabelo, roupas que eu não combinava mais comigo, e a cirurgia plástica ela foi em 2018 um marco, assim, porque eu penso assim, em 3 segundos a pessoa já cria um estereótipo, uma imagem sobre você. Então eu usava o cabelo comprido e me escondia. A gente se esconde às vezes. Então acho que as pacientes de vocês têm essa questão, né? Então eu pessoalmente puxei muito para essa área, assim. Eu não escrevi lá atrás, eu vou trabalhar com marketing para médicos, mas a paixão, a conexão me levou até o MedTalks. Então é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque não é por acaso, né, que as coisas acontecem, né, na nossa vida. E a medicina também, ela foi um marco pessoal para mim, e deu esse gatilho, assim. E eu vejo muito, assim, eu vi no perfil de vocês, eu sou curioso, né, então eu fui ver o perfil de vocês. No teu tem muita prova social, né, Michele? Muito, é impressionante. A cirurgia plástica, ela mexe na alma. É muito profundo. É mudar drasticamente a vida de uma pessoa. Uma pessoa, às vezes, que está escondida, que tem vergonha, que não consegue se relacionar. E nós temos essa capacidade. Isso é uma coisa linda. Não tem explicação. Eu sinto que a decisão de fazer uma cirurgia plástica às vezes é difícil por diversas questões. Existe ainda algum preconceito com a cirurgia plástica? Na verdade, algumas pessoas pensam, por que não faz academia e tudo mais? Mas essa é a oportunidade de fazer uma virada de chave na vida e usar isso como um ponto de partida para uma nova versão. Eu costumo dizer que é a renovação de votos do amor próprio, sabe? Então, é a construção de uma nova vida, da autoestima, do autocuidado, e muitas vezes isso se estende à família. Geralmente é a mulher quem faz, né? A mulher, a mãe da família, resolveu se cuidar, fez a cirurgia plástica, mudou os seus hábitos, e os filhos começaram a mudar, o marido começou a mudar. Então a cirurgia plástica é muito, muito mais do que só estética, sem dúvida nenhuma. Até pegar esse gatilho da maternidade. Vocês duas são mães? Não? Eu não. Eu sou mãe. De uma menina? É um casal. Um casal. Meu filho tem 18 anos e a minha filha tem 15. Os dois são estudantes, claro. O Felipe já estava nos Estados Unidos, agora retornou, está fazendo faculdade aqui. Que joga futebol? Joga futebol. Isso, eu vi. Joga futebol, que legal. A Mariana está indo agora fazer um intercâmbio de 1 ano. Então, essa experiência de ficar fora é algo que eu acho muito importante. Sim, bacana. Eu acho que vai acrescentar muito na vida deles. A gente vê a questão da maternidade como uma doação, né, de muito tempo, né? Às vezes
eu acompanho, né, muito bloco cirúrgico, clínica, falo com pacientes e eu vejo que tem aquela doação por muitos anos e não digo descuido, né, mas é o deixar de lado o físico pelo bem maior, né, porque a gente sabe que a vida é corrida e principalmente cirurgias de ex-gestantes, a gente vê parece que a pessoa ela estava apagada e ela renasce, né, com novos hábitos, né, porque a doutora já passa, né, tem que cuidar da tua alimentação, do teu repouso, hidratação, também passa, né, na tua área, e a gente vê que a pessoa, ela ressurge depois de uma cirurgia plástica como se fosse realmente uma nova versão, né, um novo capítulo, né. Eu recebo muitas pacientes que falam exatamente isso para mim. Eu cuidei toda a vida deles e agora chegou a minha hora, o meu presente, o meu sonho. É assim que elas encaram quando vêm me procurar para melhorar o abdomezinho, que ficou com estrias, que perdeu a forma, a mama, a amamentação. Então é muito comum as mamães estão querendo voltar novamente a se cuidar depois de se dedicar muitos anos à maternidade. Elas merecem, né? Merecem. E eu digo também, tudo tem dois lados, né? Eu acompanho também as pacientes e às vezes eu sinto parte dos esposos, dos namorados, incentivam muito, mas parte se incomodam às vezes, né? Então, porque assim, é o momento dela, né? Porque muitas vezes o rapaz, vou pegar o meu caso, eu costumo ir na academia sempre. Eu namorando ou não namorando, eu sempre fui na academia, eu sempre gostei. Eu sempre dizia pra mim, eu quero chegar bem nos 50 anos, nos 40. Eu cheguei nos 40. Eu quero chegar bem nos 50. Mas normalmente a mulher não tem, às vezes, uma atividade tão constante física, né? Que nem o homem jogar futebol. Tudo. E às vezes ela começa a se cuidar, isso incomoda, não sei se vocês sentem em algumas ocasiões, já viram. Não é um incômodo explícito, né? Mas às vezes o homem não entende que a mulher dele realmente ela virou uma chave. Ela não aceita mais aquele corpo, né? Então, não sei se fez sentido. O que eu percebo, assim, no pós-operatório é aquele período inicial, né? Da fase inflamatória, onde a paciente sente muita dor, onde tá super edemaciada, né? Onde precisa de muito ajuda. Em alguns casos o marido ajuda, em outros ele pensa, não, foi tu que quis isso, né? E existem, enfim, cada família tem o seu contexto, né? Mas uma coisa muito curiosa que eu percebo em alguns pós, vai passando e vai ficando bonito, né? Quando vai ficando bonito, e aí a mulher inicia esse processo de se cuidar mais, e aí começa a comprar outras roupas, começa a se vestir, começa a passar o batom todos os dias. Eu brinco que o marido tem uma síndrome pós-operatória também, onde ele começa, acho que eu vou comprar um perfume. Eu acho que agora eu vou ir na academia também. E ele começa, assim, a grande maioria, né? Óbvio, tem uns que tentam um boicote, mas a grande maioria tenta sair da sua zona de conforto também e pensa, opa, ela tá muito bonita, acho que eu vou ter que ficar legal, também. É isso aí. E acontece muito isso. Muito. E é uma consequência de coisas legais que acontecem com isso. A vida amorosa do casal acaba melhorando. Porque a mulher tem mais autoconfiança, tá se amando muito mais. O homem, por ela se amar, provavelmente, nem sempre é só o físico, né? Mas às vezes ela se amando também consegue fazer com que amem ela mais. E aí o casal tem uma onda de coisas legais que acontecem. Muitos casamentos são salvos pela cirurgia plástica. E não é só pela beleza da cirurgia, mas pelo amor próprio que vem por consequência, o que é muito legal. É o negócio da alma, né? Não adianta, né? Exatamente. Muda completamente. Olha que isso aí dava até um anúncio aí. A gente sempre puxou o marketing, mas a gente fala maneira de tu levar uma mensagem, né? Isso que a gente está fazendo uma conversa, a gente está enviando uma mensagem para quem olhar o conteúdo. E isso eu não vejo ninguém falar assim, né, abertamente, tipo, um doutor, não que nomeie, né, o paciente, mas olha que legal, né, o quanto uma cirurgia plástica, uma decisão muda diversas pessoas dentro da mesma família, né, o marido começa a ter novos hábitos, os filhos gostando de ver a mãe feliz, comprando roupas, e daqui a pouco a mãe que fez incentiva a irmã a fazer uma cirurgia plástica que está há anos, né? Que a gente diz assim,
cirurgia plástica não é caro. Caro é tu pagar algo que tu não recebe. E as pessoas recebem em troca, né? Cirurgia plástica. A autoestima acaba coordenando tudo na nossa vida, né? O nosso trabalho, a nossa família, a vida amorosa, tudo, tudo. Então, tem que ser prioridade. Tá? Eu acredito nisso. Eu acho que as pacientes, que as pessoas, quem está com vontade de fazer uma cirurgia, tem que lembrar disso. A autoestima boa é uma vida diferente, que vai mudar tudo, todos os relacionamentos. Sim. E para melhor, com certeza. E quais os medos que a tua paciente normalmente fala, doutora, para não realizar a cirurgia plástica, assim, se tu pudesse colocar 3 principais medos, assim, elas falam isso no consultório, ou me mandam uma mensagem, gostei, entendi, até tem um valor, mas eu não fechei por causa disso, ou não avançou, né? Sim. Um dos principais é a recuperação. Elas têm medo de quanto tempo vai ser a recuperação, quanto tempo elas vão ficar sem fazer as atividades físicas, sem fazer as atividades habituais, trabalho, tudo isso. O outro é da anestesia. Anestesia. O famoso medo da anestesia, que eu tento explicar que hoje é muito seguro mesmo. Nós temos todo tipo de monitoramento dos pacientes, então todo o tempo da cirurgia a gente está sabendo o que está acontecendo, tudo sendo monitorado, uma equipe pronta, uma equipe extremamente especializada. Então tem tudo para dar certo. Não dá para dizer que não tem riscos, claro que tem, mas tem tudo para dar certo, porque é feito tudo da forma como tem que ser feita, da forma correta. Eu acho que esses são os 2 principais medos, assim. Maravilha. Não sei se tu lembra de mais algum que a gente poderia falar. A Larissa foi paciente. Fui paciente, né? Fui paciente da doutora Michele, fazem 9 meses que eu fiz. Vocês se conheceram na cirurgia ou se conheciam antes? Não, nós nos conhecemos há pouco tempo, quando eu decidi operar com a doutora. Fazia acho que uns 3 ou 4 meses, né? Mas nós nos conhecemos ano passado, oficialmente. Apesar dos nossos consultórios ficar no mesmo prédio. Nós nos conhecemos ano passado. E aí, quando eu conheci o trabalho dela, me apaixonei e fui, né? Mas assim, o principal medo, eu não tenho filhos, né, mas a maioria das pacientes quando me perguntam, né, falam, pois eu tenho muito medo de fazer a cirurgia plástica, eu tenho medo de morrer. E eu sempre, quando me falam isso, eu sempre digo, eu acredito muito em Deus, né, sou cristã, e eu falo, ora pra Deus, toma a decisão de fazer e ora pra Deus. Se não for pra tu fazer essa cirurgia, que ele não permita. Mas se ele permitiu que tu vá fazer, vai com fé, vai feliz. Deita na mesa para operar, agradecendo, não deita com medo. E aí elas começam a entender que se Deus permitiu que elas fizessem essa cirurgia, era para ser, e parece que dá um conforto no coração. Mas o maior medo que eu recebo é esse eu tenho medo de morrer na cirurgia, principalmente das mulheres que têm filhos. Como é que eu vou deixar os meus filhos e se eu morrer na cirurgia? É um medo real. Mas pra morrer basta estar vivo, né? Exatamente. Boa, como é que se diz, metodologia pra te passar, né? Porque o medo trava, né? Então, às vezes, tu fica muito... Gravar conteúdos, né? Tem muita gente que tem medo de gravar conteúdo. Mas que é o segundo maior medo das pessoas, né? Primeiro é morrer e depois gravar conteúdo. E a gente tá gravando conteúdo, paciência. Mas a questão do apoio familiar, né, é muito importante, porque se a mãe, né, então o marido se colocar no lugar dela e dizer, não, a gente vai te acompanhar no dia a dia do pós-operatório, a gente entende que daqui a pouco a gente vai ter que mudar a alimentação da família também para aquele momento, né, os hábitos, né, então é uma psicologia, é além da medicina, né, a psicologia junto ali carregando, o acolhimento, né. A paciente ela tá frágil, ela tá com hematoma, ela tá com dor e
Eu costumo linkar muito esse medo também, é um medo que nós mulheres temos de nos priorizarmos, né? Nós mulheres fomos criadas para pensar no outro, para cuidar do outro, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, e aí quando chega a nossa vez de nos cuidarmos, mas e se eu morrer? E se eu demorar para me recuperar? Como que eu não vou cuidar dos outros? Nós só pensamos nos e outros. E aí não pensa em, beleza, mas é a minha vez, né? Às vezes tem filhos já de 10, 15 anos e desses 10, 15 anos não tirou 6 meses, que é o que dura uma recuperação de pós-operatório para cuidar de si, né? Uma recuperação total, mas ali de privação, às vezes 30 dias, nem isso. Então, no máximo. Uma cirurgia de mamas, assim, uma mastopexia, assim, geralmente quanto tempo para ela voltar a trabalhar, assim? 15 dias, mais ou menos isso. 15 dias já dá para começar a dirigir, dependendo do trabalho também, claro, né? Vai depender se é um trabalho que tem esforço físico. Espera mais um pouquinho. O ideal, assim mesmo, é 30 dias. 30 dias para liberada para praticamente todas as... Então, se tu fosse colocar como uma indicação, a melhor, porque todo mundo fala, né, a melhor época para fazer é quando tu tem um tempo de repouso, né? Então tu vai tirar umas férias, tu vai te ausentar do trabalho ou vai reduzir tua carga, né? Então, melhor tempo é esse, quando tu pode te afastar e não a estação do ano. Não é a estação do ano. Não é a estação do ano. A gente fala que é inverno, tem verão, não tem nada a ver. Até porque no Brasil, vários lugares é verão o ano inteiro, né? E a cirurgia plástica é o ano inteiro também. Entendi. Então tem que ser, o ideal é isso. Cirurgia plástica é combinar com um momento mais tranquilo para você se cuidar. É isso. Sim. Maravilha. Eu vejo muito no pós-operatório, né? Não sei se é em todas as cirurgias, mas é aquelas famosas fitinhas que falam tape, né? Tape. As fitinhas bonitas, né? Coloridas, né? O tape é um aliado no pós-operatório para auxiliar na recuperação, né? E, geralmente a gente aplica ainda ali no bloco cirúrgico. Bloco cirúrgico mesmo. Logo após a cirurgia, ou no bloco cirúrgico, ou na sala de recuperação, né? Mas logo ao final da cirurgia, para a gente já intervir direto quando o processo inflamatório está iniciando. Então, esse taping, ele é uma fita colorida mesmo, né? Ele não tem medicação, não tem nada, ele é uma fita com elasticidade e a gente aplica ali conforme a necessidade da cirurgia, né? Conforme o que foi orientado também pela médica, porque é um trabalho em conjunto, né? Para ajudar, então, a reduzir o edema, a reduzir a equimose, que são os roxos, né? Ele acaba dando um conforto e aliviando a dor na paciente também, e com isso otimizando a recuperação. Ele é um aliado excelente no pós-operatório. Tu geralmente indica? Indico, acho super importante. O que nós vemos hoje é outro pós-operatório com uso de taping, porque há muitos anos atrás a gente não usava nada, era só modelador, e mudou drasticamente desde que nós adotamos o uso do taping, o uso de toda a fisioterapia, na verdade, né? Todo esse acompanhamento. Isso aí evoluiu muito e hoje é fundamental. Eu não vejo mais pós-operatório sem a fisio junto. Mas o taping, ele não exclui o modelador. Não exclui. Uma coisa. Uma coisa, outra coisa. Kit. Não, exatamente. O taping, ele fica ali colado mesmo no corpo da paciente entre 5 e 7 dias, depois nós retiramos, né? Ele fica agindo no processo inflamatório. A malha, né, o modelador, ele tá ali para conter edema, ele veste todo o corpo, não só a região de cirurgia, né? Às vezes não foi feito lipo na perna, mas o edema, ele pode descer, então tem a contenção ali também. E ele também segura as placas que nós colocamos. Então, ele tem muitas outras funções. O taping tem uma função e a malha tem outra. Eles precisam ser usados juntos. O taping, ele pode ser reaplicado por estratégias ao longo do pós-operatório, mas quando aplicado ali nos primeiros 7 dias, ele precisa ser utilizado com a malha e com as placas se for orientado para essa cirurgia. Maravilha. São os detalhezinhos que eu acho que às vezes no planejamento não é que elas esquecem, mas elas deixam como segundo plano, né? E todo o resultado é o conjunto, né? Não tem mágica, né? É medicina, né? É técnica. Outra coisa que eu sempre gosto de perguntar
a questão... Eu vejo que muitos médicos geralmente têm uma equipe fixa, né? O anestesista é sempre o mesmo, o pós-operatório. Tu normalmente busca também os mesmos profissionais? Ou como é que funciona, assim? Sim, geralmente é a minha equipe, é o meu anestesista, que é o anestesista que eu confio, é a minha fisioterapeuta, é o meu auxiliar, porque a gente já tem toda uma orquestra engrenada ali para dar certo, para a gente conseguir tudo que a gente quer no resultado da cirurgia. Então, envolve todos esses fatores. O hospital também, a escolha do hospital é importante. Tu trabalha em algum hospital específico? Tu geralmente prioriza? Eu priorizo o Hospital Mãe de Deus Center, que é onde eu estou fazendo a maior parte das minhas cirurgias. É um hospital que eu gosto muito, gosto de toda a rotina dele, do pós-operatório, da sala de recuperação, que é muito importante. Sala de recuperação é um lugar muito importante mesmo, porque é um momento que a paciente está muito frágil e precisa de muito cuidado. E eu vejo muito acolhimento, muita dedicação naquela sala de recuperação. Eu já fui naquele hospital ali, eu acompanhei o doutor, colega seu. Tem uma sala que é linda, né? Que tem luzes, assim. E ela parece que acalma até a gente. A gente entra na sala, tudo calmo, tá todo mundo no seu lugar, né? Então, acho que tudo isso envolve, né? Também escolher... Tu entendeu o valor do hospital também, né? Que às vezes as pessoas... mas doutor, não pode ser num hospital mais barato? Ou pode, mas às vezes não é o ideal pelo pós, né? Sim. Pelo envolvimento. Que a gente vê que é tudo organizado, é muito a bloco, né? Então, tu olhou para uma pessoa, ele já sabe qual o aparelho, qual o tamanho, qual função, isso tudo funciona, né? Para a experiência, né? E a segurança, né? O mais importante é isso também. Eu sempre coloco nos meus pacientes. A primeira coisa que vem, a primeira palavra é segurança. É nós estarmos num ambiente seguro, nós estarmos numa equipe já acostumada com isso, né, para tudo dar certo, porque tem que dar certo. E trabalhar sempre na mesma equipe facilita para a equipe e para a paciente, porque a paciente ela vai escolher a equipe e vai se sentir segura, né? Para a fisioterapia, por exemplo, é muito mais fácil trabalhar sempre com o mesmo cirurgião, trabalhar com uma equipe. Eu já sei as formas de orientação da doutora Michele, quais os critérios que ela utiliza. As pacientes já têm a fisioterapeuta dela como referência, né? Já tem, a doutora Michele trabalha com essa físio. Eu gosto dessa físio, né? Então, isso facilita muito na logística do pós-operatório, tanto para a equipe quanto para os próprios pacientes acompanharem o trabalho no antes, no durante e no depois, né? Dá mais segurança para a paciente contratar uma equipe. Maravilha. E essas pacientes, a gente puxando para o marketing um pouco, né? E essas pacientes chegam até o teu perfil, até a tua clínica, como, doutora Michele? Como é que elas chegam, assim, indicação, geralmente? Sim. A gente tem muito, né, o lance da indicação, mas que outras formas tu vê que até o marketing pode estar te ajudando, ou parcerias que tu tens? O marketing hoje é super importante, né? Faz parte total da nossa vida, o marketing digital. Porque assim eu consigo divulgar meu trabalho, ficar conhecida para pacientes que não me conhecem. Então é fundamental. Mudou bastante assim a minha vida depois que eu comecei a aparecer mais. Toda a nossa vitrine, que é o Instagram hoje em dia, né? Então, assim, é fundamental. É fundamental. Para ti também chegam os pacientes pelo Insta? Geralmente pelo Instagram, mas os meus pacientes, eles vêm dos médicos, né? Então, quando a paciente chega para a doutora Michele, é que vai me procurar. Mas eu sinto que o Instagram, independente se a paciente já tem ou não um médico, é a forma que a gente tem de um grande alcance, né? Porque, sim, o boca a boca ainda funciona, que é o método tradicional, mas para a gente poder ganhar escala, né, e ganhar representatividade, ganhar força também, tem que estar na rede social. Sem ela, por mais que eu indique, olha, vai lá na Larissa, ela é uma ótima fisioterapeuta, mas para validar isso eu vou no Instagram. Validação. Né? A validação. Então tem que ter uma boa força no teu Instagram, né? Tem que ter uma página que te represente, porque hoje em dia, no mundo atual, infelizmente, só ser bom não basta. Não basta. A gente brinca, né, que antigamente as pessoas, me passa o teu telefone, agora a pessoa, me passa o teu arroba. Qual é o teu arroba, né?
É E verdade. daí tu tinha um pessoal e desativou, né? Ou não? Eu vi que tu... Desativei, nem sei a eu senha vi. mais. Mas legal que tu colocou ali, me siga no... Aham, sei. Porque não que seja uma forma de estratégia só, tu pode ter vários arrobas, né? Mas geralmente um arroba que consiga comunicar diferentes facetas que tu tem, ele te ajuda mais. Porque hoje no mundo com tanta informação, se eu perguntasse para vocês 2 vídeos que vocês viram, 2 stories de alguém que viu ontem, daqui a pouco tem uma dificuldade de responder. E as pacientes também, né? Então elas têm que entrar no teu perfil e rápido entender o que tu faz, né? Tipo, a tua bio ali tá bem estratégica, né? Teus destaques, teu link, né? Tudo ele conversa para a pessoa criar uma caixinha rapidinho de vocês, né? Nós, né? Todos. Então, acho que o uso da rede social, ele não é nem opcional mais, ele é um pilar, né? Um profissional bom tem que estar bem posicionado. Com certeza. Né? E algum outro canal de aquisição vocês têm pelo digital? O Google, vocês investem? TikTok, que é uma rede nova? YouTube? Alguma de vocês? Eu não, só o Instagram mesmo. Tranquilo. Eu tô começando no TikTok, já tem uma coisinha ali, bem devagar, mas tá indo. Sim. No Google também. A gente diz que cada rede social ela tem um tipo de conversa, né? Então, a gente que está aqui fazendo um podcast, gravando, a gente tem um conteúdo mais profundo. E vai ter público para isso. Eu sempre digo assim, sempre vai ter público para diferentes formatos, né? O TikTok, tem gente que tem preconceito, né? Até pelo nome, TikTok parece uma coisa de adolescente, juvenil. Mas lá está o nosso próximo cliente. Lá está a geração Z, né? Que a gente fala, né? E as marcas estão muito atentas, né? Então, a gente diz assim, o Instagram... Eu sou apaixonado pelo Instagram. Como é que se diz? É o meu ganha-pão, eu me vendo ali pelo Instagram. Mas eu estou muito atento também ao TikTok, porque é um jeito de conversas mais naturais ali. Tu ligou a câmera, tu puxa um assunto, possivelmente o teu vídeo, se ele tiver um mínimo de um roteiro estratégico, ele entrega muito. Ele entrega demais. E tu pode puxar o público de lá pro Instagram, né? Você sabe, né? Coloque na bio do TikTok, tu consegue seguidor. O mesmo conteúdo que tu faz pro Instagram, muitas vezes tu adapta e coloca no short do YouTube e traz pro Instagram. Então, dá para conversar as redes sociais, né? Isso tem na consultoria, tá? Interessante. Porque, assim, é muito difícil ficar gravando conteúdo, é muito trabalhoso, né? A gente sabe, né? A gente vai trabalhando ali tudo. Mas tu pode usar o mesmo conteúdo para várias redes sociais e conversar com públicos diferentes. É só adaptar um pouquinho, né? Às vezes no Instagram é um pouquinho mais roteirizado ali, instagramável, né, como se fala. No TikTok é mais conversa. Então, tipo, pegar um tripé e conversar sobre algo no TikTok funciona muito bem. E no Short, que é do YouTube, se tu colocar um conteúdo com uma chamada forte, ele cai até no Google. Então são estratégias que a gente diz assim, elas não são investir dinheiro, é só a criatividade de adaptar. Então, para a gente que está querendo se posicionar, é bem importante assim, começar a pensar em outros canais, né? Porque tu começa meio tímido, gravei 1 por semana, 2, quando vê que tá chegando gente, opa, vamos parar um tempo e vamos investir, né? Então, é muito importante a aquisição de seguidores, assim, até para te entender o que tu tá comunicando que dá certo, né? Sim. Que engaja mais. Né? Então... Sim. Basicamente, o marketing é essencial para qualquer área, mas se tu quer ter sucesso hoje, tu precisa estar no digital e não sozinha, porque não adianta, tu tem que estar com alguém que estudou para isso, tem que ter alguém com estratégia, não é só fazer, tem que ser estratégico para ser bom e ser efetivo. Verdade. E nós, da área da saúde, não sabe temos nada. isso, né? Não teve uma cadeira na faculdade ou no curso, A gente não sabe nada, veio assim, E o primeiro passo a gente sempre tenta arriscar sozinho, né? Vou fazer um patrocinado, né? Só botar ali a grana e tal. Mas não adianta. Se alguém estudou para fazer isso, essa pessoa é quem tem que fazer isso. Não, cada um no seu quadrado. Tu não tem como ser fisioterapeuta, eu não vou ser boa em marketing. Eu não estudei para isso. Então a gente precisa dessa equipe multi e o marketing tá dentro da equipe multi na área da saúde, sem dúvida nenhuma. Até tem um termo que eu vou compartilhar, vocês devem conhecer também. A gente, mesmo não conhecendo às vezes o termo, a gente consome ele de alguma maneira, né? Então, minha última leitura aqui
para vocês, storytelling, que a gente diz que é uma das técnicas mais preciosas que tem, né, na comunicação, é de saber contar histórias, né, levar a pessoa do ponto A para o ponto B, mas tem um roteiro, né, tem uns caminhos. Eu vou deixar depois eu digo para vocês. Interessante. Leitura, eu não tinha lido esse livro, eu estava conversando com um amigo no café, ele é corretor de imóveis. Então, vou pegar uma outra área que também, né, um imóvel é só um imóvel, tem alguém contar uma história sobre ele, né. Então, aqui fala muito sobre as técnicas de contar histórias, né, como colocar a paciente na história de vocês, né, como colocar quem está procurando um imóvel dentro do imóvel, né? Então, essa maneira de contar histórias hoje através do digital que está fazendo muita diferença. Então, um profissional, eu sou muito bom vendedor, tá, daí tu olha o Instagram dele, não tem nada da profissão dele. Tem a pescaria que ele foi, o futebol, tudo, não tá errado, né? Pode ter tudo. Mas se realmente tu quer usar o Instagram, por exemplo, como um meio de captação, apresentar ele de uma maneira fácil, assim, atrativa, com informação, é imprescindível. Né? Então, não tem, assim... Vocês costumam ler algum livro sobre, fora da área de vocês, assim, sobre marketing, sobre vendas? Gostam? Eu tento, o problema é ter tempo. É tempo. Sabe que esses dias eu comecei a ter um hábito de audiolivros. E achei bem legal. Consegui ler um livro em 2 dias. Indo pra academia, voltando à academia, tipo... vai no terraço, fica escutando. Também é uma maneira, né, de... Sim, com certeza. E hoje com inteligência artificial também, né? Exatamente. A gente consegue tudo, né? O último livro que eu li era Como Convencer Alguém em 30 Segundos. Isso é muito bom. Muito bom, mas eu não consegui praticar, porque eu não tive tempo. Mas ele traz vários insights bem legais. Mas não deu tempo de ler outros. Já li vários, mas todos eu sinto que tu tem que estar o tempo todo mergulhada nisso para conseguir praticar, né? E hoje, no dia a dia, não tem braço. Porque nós somos o operacional, né? A gente tem que estar ali. A força, então... toda a energia ali, né? Exato. É muito difícil sair fora para pensar no estratégico quando tu é o op. Eu não sei se é nesse livro, mas tem uma técnica que é o pitch de elevador, né? Já ouviram falar do pitch de elevador? Imagina que tu tá no primeiro andar e tu vai vir aqui ao 11º, né? A gente tá gravando aqui no Vencer Hub. Tá? É o 11º. E tu tem 30 segundos para contar o que tu faz no elevador. Então, o que tu falaria? Tipo, 1, 2 frases. Uma técnica de... Eu acho que é isso mesmo. Porque tanto na vida real quanto no digital, imagina um vídeo de 30 segundos, como é que tu vai explicar uma técnica de miomodulação, sutiã interno, em 1 minuto? O ideal é mínimo uns 10 minutos, não sei, numa consulta, sim, 10, 15, 20. Mas com um roteiro, né, com a técnica, tu consegue fazer isso. Então, tu usa o gancho certo, o desenvolvimento correto e a CTA, né, que a gente fala, uma chamada. Essa doutora aí eu gostei. Esse pós eu tenho que fazer com ela. Tem que contratar o Thiago, que é o pitch de elevador, né? Convencer a pessoa em pouco tempo, né? Então, você também tem na consultoria. Gostamos bastante. Mas é isso, mas é que vocês já são especialistas, é só adaptar às vezes a comunicação digital. Né? Então... Sabe que eu percebi, procurando, estudando sobre marketing, procurando estratégias, eu sempre procurei cursos de marketing para profissionais de saúde, enfim, coisas que me ajudassem. Eu procurei e nunca achei nenhum curso que realmente eu pensasse, não é isso que eu preciso. E aí hoje eu entendo, assim, principalmente nessa conversa já me virou uma chave de que, cara, não tem como eu fazer um curso de marketing generalista. Eu preciso de uma consultoria porque o meu negócio é um jeito, o meu estilo de negócio é outro, o da doutora é outro. E não adianta, tem que ser consultoria, tem que ser pensado para o meu estilo, para a minha forma de comunicar. Não vai adiantar fazer... Depois que eu conversei contigo, eu pensei, cara, tem que ser uma consultoria. O meu negócio não vai rodar como o de todo mundo, né? E mesmo a cirurgia plástica da doutora Michelle é única, de outro cirurgião vai ser de outro, a comunicação, o público vão ser diferentes. Então, a estratégia do marketing, estudar o teu perfil e o teu marketing mesmo, o teu Instagram, a tua comunicação, é o que vai fazer a diferença. Não dá para ser generalista nessa área. Não, com certeza. Não, e hoje nos congressos de cirurgia plástica já tem sempre o módulo do marketing. Tem. Já está assim, ó, incorporado.
E tá sempre cheio as salas. Que tem... O marketing, ele gera curiosidade, né? Tem um lance, o que acontece, assim, tudo. Mas eu digo assim, hoje o principal é a autenticidade na informação, né? Na comunicação. Então, o teu jeito, doutora Michele, é o único jeito como tu explica como vai ficar, até as limitações de uma cirurgia plástica, como tu explica, tanto no off quanto no digital, ele te dá credibilidade, mais ainda, né? Porque as pessoas, elas têm informação se elas quiserem, né? E quando elas buscam informação, elas dizem, mas aquele doutor não falou que poderia acontecer isso. E daí tu vai olhar no teu perfil, doutora Michele explicou. Eu não sou o perfil nem todo mundo é da Lipo HD, né? Eu já ouvi, né? Sim. Doutora Michele explicou, o índice tá muito grande, não tem o perfil. Tudo. Quando ela entra no teu perfil ou vê um anúncio e tu falando isso, tu ganha muitos pontos. Porque a gente não vai vender para todo mundo, né? A gente não vai... Sim, com certeza. Perfil, né? São vários fatores envolvidos, né? Qual é a cirurgia que tu mais gosta de fazer, assim, sabe? Sair de casa. Eu gosto de fazer essa. Então, eu amo lipo. Eu quase falei juntas, com certeza, porque a lipo da doutora Michele é bonito de ver ela operando, sabe? Porque ela é uma monstro, ela vai, ela gosta. Eu vou ver o perfil aqui. Segundo quem me vê operando, diz que eu entro em transe. Assim, no momento que eu estou fazendo a minha lipo ali, Doutora Michele fora. É toda magrinha, bonequinha, delicadinha, tu vê ela operando, vira 3 metros de altura, enche a sala operando. Um caminhão. Exatamente. Tem a primeira aqui é uma lipo masculina. Aqui. Viu? Exato. Esse é o nosso sonho, um tanquinho. Eu sempre gostei, assim, quando eu entrei na cirurgia plástica, foi a minha primeira paixão. A lipoaspiração. A cânula, o lipoaspirador. Foi uma paixão, assim, intensa, e que eu mergulhei, e que eu fui vendo que eu conseguia fazer muito bem, de eu ser contratada, de eu ser chamada por outros cirurgiões para fazer, no início da minha formação, para ir lá fazer com eles. Operei muitas cirurgias plásticas também, fisioterapeutas, então elas que veem que é realmente esse trabalho, né, o quanto ele é de detalhes. Né, e de arte, eu sempre falo, tem aquela coisa de arte, artística, não basta só fazer, tem que saber onde é que tem que tirar a gordura, onde é que tem que colocar. Então isso aí eu gosto muito. E tem muita diferença da lipo convencional, né, a gente não sei se usa esse termo, ou a lipo HD, muita diferença de perfil, como é que é? Então, assim, a paciente que me procura já sabe o tipo de cirurgia que eu faço. Então, é uma lipo Ultra HD, que é uma lipo, assim, mais profunda, é uma lipo de planos profundos e não machucar tanto a camada superficial da pele, perto da pele, no caso. Por quê? Porque ela vai deixar o resultado mais natural. Então, é aparecer o músculo da paciente. Aquilo que a academia não entrega muitas vezes. E para ele aparecer mais ainda, ficar mais forte ainda, o que eu faço? É o graft, que é colocar a gordura que eu retiro dentro desse músculo. Hoje se sabe que essa gordura tem células de crescimento. Então, olha que incrível. Ela melhora o tônus do músculo. Deixa o músculo mais forte, deixa o músculo mais hipertrofiado. É como se fosse uma bomba. Então, assim, o que eu vou mostrar na Lipo HD é o músculo da paciente, é o resultado natural, não vão ser construídos linhas artificiais, coisa que não pertence à anatomia dela. É revelar a anatomia. E até se a paciente não gosta de Lipo HD, eu falo assim, olha, eu vou fazer ali porque tem que fazer, se aparecer um músculo é teu, não fui eu que fiz. Entendi. Mas tem muitos resultados muito lindos, assim, muito legal. E as pacientes, elas têm a iniciativa de te mandar os resultados? Como é que funciona essa troca? Sim. Nós temos um controle rigoroso de pós-operatório. Elas vão no consultório por muito tempo. E eu tô sempre fotografando. Claro, às vezes a gente tem uma coisinha que precisa dar uma melhoradinha. Isso aí faz parte, né?
Mas, na maioria das vezes, estão extremamente satisfeitas, gostando do resultado, e eu consigo atender essa expectativa. E elas mesmas postam foto no Instagram. Sim, me marcam. Verão, então, vamos fazer uma viagem para lugar quente, elas postam fotos de biquíni, mandam fotos de biquíni, porque é aquilo dá autoestima, né? E elas querem, então, são muito gratas, assim, pelo resultado também. Então, esse é algo muito legal dentro da cirurgia. E é um pós-operatório mais tranquilo, pela técnica? Como é que funciona? Quando a gente fala de lipoaspiração, é um pós-operatório. Todos os pós-operatórios são tranquilos desde que o paciente siga as orientações, né? Esse é o princípio, para ser tranquilo, né? Mas, enfim, existe um trauma cirúrgico, né? É uma cirurgia plástica é uma cirurgia de grande porte, ela precisa de um tempo de recuperação, precisa seguir algumas orientações, precisa de uma dedicação para que aquilo, um tempo de cura para o corpo, né, dessa agressão. Então, a lipo, mesmo que seja mais profundo, não seja superficial para agredir, tem um processo inflamatório, tem que ser respeitado os limites do corpo e precisa de reabilitação, né, como qualquer cirurgia. Aqui no Brasil, a gente tem um contexto, assim, de que qualquer cirurgia que é feita, a gente faz prótese de quadril, não sei, qualquer cirurgia que tu faz fisioterapia para reabilitar. E quando a gente fala de cirurgia plástica, que muitas vezes é muito maior, em que a gente muitas vezes tem corte no maior órgão do corpo humano, que é a pele, as pessoas ainda atrelam muito a massagem, a drenagem. E a gente está falando de reabilitação, de fisioterapia, de um profissional que estudou para reabilitar um pós-cirúrgico, né? E não é só com massagem que a gente faz isso, ou só com drenagem. Até porque não é só o sistema linfático que está prejudicado, é todo o corpo. Então, a gente precisa de um tempo de reabilitação, a fisioterapia pós-operatória mesmo. Isso inclui diversas técnicas, né? A drenagem faz parte, sim, é importante, mas ela não é só isso. Desde técnica respiratória a gente precisa, né? O pós-operatório precisa de uma orientação adequada para um uso de malha. Isso vai impactar diretamente no resultado. Se a paciente não usar de forma adequada ou não tiver um profissional que esteja atento e perceba o uso inadequado, isso compromete o resultado de 8 horas de cirurgia. Então, o pós-operatório ele é crucial que seja feito com um profissional adequado para isso. E que tenha, sim, uma dedicação ali, principalmente no período de pós-operatório, período de inflamação do pós-operatório, né? Para que a gente tenha bons resultados. Maravilha. E uma experiência recente que tu teve com alguma paciente, assim, que tu viu que até ela ficou surpresa com o resultado tão rápido, assim, tem alguma... eu tenho o meu pós-cirúrgico, né? Fala um pouco. Porque eu fiz 2 cirurgias, né? Já fiz 2 cirurgias plásticas na vida. A primeira cirurgia eu fiz antes de me formar, eu não era profissional da área. Na época eu não tive orientação sobre pós-operatório. O profissional que fez a minha cirurgia da época, enfim, não me orientou e eu não tinha conhecimento, né? E eu tive um resultado muito ruim. Naquela época também, apesar de acho que foram 8 ou 9 anos atrás, faz pouco tempo, mas a coisa evoluiu abruptamente nesse meio tempo, né? Não tinha taping, não tinha fisioterapia, eu não fui orientada a fazer nem drenagem, nada no pós-operatório, eu não sabia da importância do uso da malha, né? Então, na minha primeira cirurgia, um sonho que virou um pesadelo. E na segunda cirurgia, que eu já tinha todo um conhecimento, a reabilitação foi muito rápida, foi muito segura, o resultado garantido, sabe? Então, em 5 dias eu já tinha voltado a trabalhar. Nossa, muito rápido. E eu tive uma colega que fez, obviamente, o meu pós-operatório, né, a questão das drenagens, mas exercícios, a respiração, o uso de placas, tudo eu segui muito à risca e isso garantiu muito o resultado, me ajudou muito. Então, assim, foi uma chance que eu tive de comprovar na pele todas as orientações também, né, e que a doutora também pôde me acompanhar para nós vermos as estratégias no dia a dia de alguém que realmente está seguindo as orientações, né. Então, foi uma oportunidade muito legal de provar para os pacientes também e de sentir na pele como é ser a paciente. Isso fez total diferença para mim, tanto como paciente, óbvio, meu resultado ficou perfeito, quanto como profissional para auxiliar melhor as minhas pacientes.
Então, tu queria ter tido uma Larissa lá atrás. Com certeza. E é por isso também que eu trabalho com cirurgia plástica hoje em dia, né? Por trabalhar com alegria e para que as pessoas não tivessem frustrações como eu tive na minha primeira cirurgia plástica. Sim, a gente vê que tem a parte do investimento financeiro, né? Imagina quantos anos, de repente, se programando. Sim. E daí, de repente, foi um relapso de alguma situação. E se fez a cirurgia com o profissional certo, mas o pós, ele não conseguiu entregar todo o resultado que poderia, né? Então, o pós-operatório, a gente diz assim, é um impulsionador de um resultado que todo mundo quer, né? Que é ser feliz, olhar no espelho, mas não, que eu defini no plano, eu consegui alcançar, né? Claro, o paciente tem que ajudar, né? A gente fala que todos os cenários a gente diz assim, tanto no marketing quanto na medicina, é um projeto, né? Na verdade, uma evolução, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Quando vê assim, aquilo que plantou lá atrás, está colhendo o resultado, né? Para as pacientes é no verão, né? O verão é o momento, né? Exatamente. Um maior desafio que eu vejo, assim, né, falando sobre exemplos de pós-operatório, é quando a paciente já tem uma melhora. Ali com 20 dias, mais ou menos, a paciente já está falando de lipo, né? A paciente está super bem, voltou à sua vida. Óbvio, sei lá, restrições de sol, né? Ainda está bem demasiada, mas ela já não quer mais saber do pós-operatório. E geralmente ela abandona o tratamento. Mas, mesmo que a paciente esteja bem, ainda não cicatrizou por dentro. A gente ainda tem que cuidar, né? A paciente não está de alta ainda, nem das malhas, nem da fisioterapia. Então, é nesse período, a partir de 25 dias, que a gente começa a falar sobre fibrose no pós-operatório, e é quando isso pode acontecer. Então, esse é o maior desafio, a paciente continuar o tratamento mesmo quando já está bem. Porque a recuperação é rápida na grande maioria das vezes, mas a cicatrização e o resultado final da cirurgia é só com 6 meses. Até lá, ela pode ser um pós-operatório tardio, mas ela ainda e ainda exige alguns cuidados. Então, é bem desafiador quando a paciente já está super bem e ela mesma se gerencia e se dá alta, né? Porque tem esses... Ela se dá alta. Eu já ouvi essa expressão, se dá alta. Eu vou te dizer que como eu acompanho as pacientes bastante tempo, até 1 ano a gente vê alterações. Então, eu diria de 6 meses a 1 ano para uma recuperação completa. Exato. Até porque cada caso é um caso, né? A minha recuperação é uma, a de outra pessoa. Cada pós-operatório é único. Eu sempre falo isso todos os dias. Não tem protocolo em pós-operatório. Cada cirurgia vai exigir uma conduta. Ah, mas a minha colega, a minha vizinha fez o pós-operatório assim e deu tudo certo. Mas não significa que essas mesmas condutas vão funcionar para ti. É totalmente diferente. É raciocínio clínico, individualizado para cada paciente. Não é protocolo. Isso faz toda a diferença. Eu falo a mesma coisa no marketing. Não funciona, né? Porque no marketing diz assim, cada profissional tem uma personalidade, né? A gente diz no marketing, a gente gosta umas palavras, um arquétipo, né? Então, o arquétipo, vocês já ouviram falar, são super importante. Convenções que tu gosta ou não da pessoa, tu admira ou não ela, são coisas assim, tu pode estruturar ela na comunicação, mas elas são, às vezes, meio únicas. Tipo, o meu tom de voz, dificilmente eu vou mudar muito, não vou falar muito alto, eu vou falar mais baixo, o meu tipo de brincadeiras, o tipo de visual, né? Então a gente diz assim, é uma construção e ela tem que ser de acordo com a individualidade, né? Então, no processo do pós-operatório, o corpo ele vai responder. E tu tá vendo, né? Tu tá vendo se a paciente tá seguindo em casa o que tu propõe, né? Tu vê, o corpo entrega, né? Certeza. Então, na fisioterapia. Assim como o resultado da cirurgia é extremamente personalíssimo. Cada paciente é diferente, cada paciente tem uma anatomia. Isso aí envolve pós-operatório também. Com certeza. E desde a escolha do cirurgião. Eu pegou a foto de um cirurgião que faz um seio super grande, mas não é o estilo do cirurgião que tu escolheu. Então, tu tem que alinhar uma expectativa. Não adianta tu mostrar a foto da fulaninha que botou 200 ml e ela é super magrinha, deu um boom, mas pra ti aqueles 200 ml pode ser diferente, tórax, né? bem pequenininho, Exato. Sim. Exato. Então, a gente brinca. E uma última paciente, assim, tirando a Larissa, assim, que tu recebeu uma mensagem que tu
tu ficou mexida, assim, dentro. Que legal, assim, esse retorno, né? Porque a gente fala que é muito legal ser reconhecido como autoridade, a gente monetizar, né, o que a gente vende, mas quando tu vê, assim, que mensagem diferente, Isso assim. não tem preço, né? Isso aí é o que mantém a gente querendo mais e oferecer melhores resultados. E eu recebo muito, 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 todo tempo, toda hora, pacientes que mudaram a sua vida em função de uma cirurgia plástica. Então, assim, é extremamente gratificante. Minha profissão é maravilhosa. É isso mesmo. Eu gosto muito de trocar ideia com o médico, assim, porque acho que todos vocês tinham que escrever um livro, né? Um livro de memória. Todos vocês não têm, é muita assim, história. É muito. Eu fiz com o Dr. Ferraz, né? Ferraz, né? Então, o dia que eu fiz o meu depoimento, ele estava viajando. Agora ele está viajando, ele está na Colômbia, está voltando. Há 2 férias atrás, ele foi viajar e eu fui na clínica fazer conteúdo com a secretária. Daí eu falei, vou fazer uma surpresa, Ferraz. Eu vou pegar... Descobre a data que eu fiz a cirurgia. Daí eu peguei um papel assim, escrevi a data. E eu fiz o meu depoimento do que a cirurgia tinha mandado. E postei no perfil dele, porque eu gerencio, né? Postei e ele olhou... Mas quando tu gravou isso aqui nas tuas férias? E ele olhou, que legal. Daí 2 amigos dele falaram assim, tu faz cirurgia em homem também? Eu acho que eu vou tirar também a minha orelha. E, tipo, se identificou com a história, né? Que é o storytelling que a gente fala, né? Porque eu demorei 10 anos pra fazer uma cirurgia. Desde que eu começou a me incomodar, assim, podia ter resolvido. Não era questão de valor, né? Era questão só de decisão, né? Tipo, o que vão pensar, pouco importa, né? Então, a gente se conecta muito fácil com as pessoas, a gente tem essa capacidade de inspirar, né? Principalmente através do conteúdo ali, do registro, né? Começar uma conversa, né? No Instagram, pegar, por exemplo, né? Começa uma conversa ali, um post que tu abre o coração. Normalmente vai ter pessoas que vão se identificar muito mais com aquele post muito bem produzido, né? Que também é importante, né? Pro blog, pra clínica, né? Mas aquele post que tu abriu o coração, que tu contou uma história e a pessoa se identificou, aquela história ela vai para muitas pessoas e vai virar um ciclo, né? E o fato de nós sermos mulheres, né? Eu acho que isso aí também cria uma conexão maior. Porque eu já fiz cirurgia plástica, fiz várias já. A Larissa já fez, então a gente sabe como é que é. A gente sabe, né? A gente sabe o que se passa na cabeça, o que se sente. Então é muito mais fácil conversar com uma paciente sabendo já o que ela vai passar. Eu tenho certeza que elas sentem isso também, né? Com certeza, apesar de ser uma área totalmente dominada por homens, né? Onde tem bem menos... chama atenção muito mais... Parece que é 8-2, né? Tipo, 10 são 8 homens e 2 mulheres, mais ou menos assim. É verdade. Tá mudando, mas mudando. Ainda... E o público é majoritariamente feminino. Macho. É verdade. Exatamente. Mas eu sinto que operar com uma mulher... as 2 cirurgias que eu fiz foram com cirurgiãs, né? E isso, na época, me fez sentir que elas entendiam o que eu falava, assim, por serem mulheres, provavelmente, né? Cheguei a consultar com cirurgiões homens, eu optei por fazer com mulheres nas 2 vezes, porque eu sempre opto por fazer com mulheres, para começo, mas parece que quando a gente tá falando de mulher para mulher, a gente tem uma representatividade e consegue entender a mensagem, né? Não tem uma outra forma de eu explicar. Mas só nós mulheres temos essa questão da insegurança, né? De entender, mas sabe quando eu quero colocar aquele sutiã? Um homem não entende o que isso significa, né? Então, foi o que me fez escolher a cirurgia mulher das 2 vezes. Sim. Vou quebrar um pouco o padrão. Eu gosto muito de filme, e eu gosto de ver filme, esses clássicos que tem. Vocês já viram o filme do Rei Leão, né? O Rei Leão, agora saiu até o Mufasa, né? Que seria o pai do Rei Leão, né? Acho muito legal a história, porque o Rei Leão, geralmente a gente diz assim, o leão, o rei da selva, né? O forte. O Mufasa, vocês viram esse desenho?
O Mufasa, ele se perdeu do pai dele e ele foi criado por uma outra tribo de leões. Só que como ele era forasteiro, ele foi criado pelas leoas. Então ele caçava com as leoas, ele estudava o ambiente com as leoas, ele começou a ter instinto das leoas junto com a força do leão. Então por isso que o Mufasa ele é tão representativo, né, nas histórias. Então o que eu faço, eu como homem? Eu tento sempre fazer curso com mulheres também, para entender a linguagem. Isso facilita muito. Então, os 2 últimos cursos que eu comprei, até comentei contigo, um de tráfego pago, eu não escolhi um cara que é mais conhecido, escolhi uma que é um pouco menos conhecida que ele, mas ela tinha um jeito de explicar as coisas diferente de um homem. Ele consegue conversar com mulheres, consegue entender, né? Então, até eu sugiro, às vezes, para os doutores que eu trabalho, assim, ô doutor, já viu tal filme e tal? Não, mas esse filme é... né? Não, mas é importante tu ver, tipo, o Diabo Veste Prada, para te entender sobre o consumo, sobre o visual, sobre a estética. Então é importante, porque no consultório, se tu tiver a maneira de se comunicar, a paciente vai falar exatamente o que ela quer. Então facilita muito, então, essa troca de universos, né, a gente fala. Né? E aí, gostaram do nosso papo? Eu adorei. Achei que mesmo? ia travar um pouco mais. Que isso? Fluiu, né? Até eu que passou super rápido. Foi super bem. Bom. Passou rápido. Passou rápido. O que eu sempre peço no final é o que vocês mais gostaram da nossa bate-papo, conversa, e deixarem o contato de vocês aí, como as pessoas encontram vocês, qual arroba, o telefone, quiserem compartilhar ali, podem olhar para aquela tela ali. Bom, eu mais uma vez agradeço a oportunidade. O que eu mais gostei de participar desse MedTalk é a oportunidade de trazer o trabalho e a importância da fisioterapia dentro dessa área e poder compartilhar sobre as vivências da cirurgia plástica, tanto como paciente quanto profissional. Vocês podem me encontrar no meu @larissamonteiro.fisio. Maravilha. Eu agradeço muito o convite, Thiago. Achei muito, muito importante nós estarmos falando sobre alguns mitos, alguns medos de cirurgia plástica aqui. Hoje deu para falar bastante. E se vocês quiserem me seguir no @doutora Michele Brias, lá eu falo bastante sobre as minhas cirurgias. Maravilha. Eu adorei o papo aí, foi bem leve, bem descontraído. Então, já conheci a doutora de bloco do evento, né? Mas não conhecia a Larissa. Foi bem bacana esse mix, né? Eu digo, o propósito do MedTalk que você falar sobre medicina, marketing e história de vida, né? Então, nada engaja mais no digital como boas histórias, né? Então, a gente diz assim, tem muito conteúdo ruim, muito conteúdo que não leva a nada, e a gente tem essa oportunidade de conversar sobre conteúdos que realmente algum insight as pessoas vão tirar desse nosso encontro aqui. Perfeito? Vou dar um recado, então. Espero que vocês tenham gostado aí do 2º episódio do MedTalks. Vou deixar aqui os contatos, tanto para convidados como patrocinador. Então, quer engajar no teu conteúdo, quer falar com a tua audiência, pense em contar melhores histórias. Então, esse é o insight final. Obrigado.